Boa noite, graça e paz em nome de Jesus, amém? Nós vamos iniciar a mensagem dessa noite e eu queria convidar você a orar nesse instante, falarmos com Deus, para que Deus nos abençoe, amém? Deus, nesse instante, nós estamos aqui, Deus, crendo que a Tua palavra é viva e eficaz, acreditando no Teu poder restaurador, crendo, Deus, que o Senhor fala através da Tua palavra. Jesus, o que pedimos é que o Senhor haja no nosso meio, constranja os corações. Senhor, o que pedimos é que o Senhor, Pai, realize a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos convença de tudo quanto precisamos ser convencidos, que Ele esclareça na nossa mente a Tua palavra. Pedimos, Deus, que somente o Senhor fale nessa noite. Ora em nome de Jesus, amém. Amém. Antes da gente começar a mensagem dessa noite, é bom que eu faça uma retificação, que eu me retifique, porque as nossas mensagens estão sendo gravadas, agora estão sendo publicadas na internet, e domingo eu falei uma coisa que precisa ser retificada, né? Eu estava falando e às vezes o nosso pensamento é mais rápido do que a nossa fala, e eu disse que o Moisés passou betume na arca, não sei quem percebeu isso. Só queria falar que eu achei que eu falei Noé. Aí quando eu fui ver o vídeo, eu fiquei escandalizado comigo mesmo. Falei, meu Deus, como é que pode? Então, fica aí a retificação. Nós estamos numa série de mensagens acerca do perdão, e é sempre bom relembrar o que a gente já aprendeu. Nós aprendemos que na Bíblia Sagrada existem 7 palavras que foram traduzidas para a língua portuguesa como perdão, 3 no Antigo Testamento, 4 no Novo Testamento. As 3 do Antigo Testamento são Salak, Cafar e Nasa, e as 4 do Novo Testamento é Afieme, Áfesis, Charizomai e Apolu. Nós já aprendemos acerca de 2 delas, que é o Salak, que quer dizer aliviando as cargas, e nós aprendemos que muitas das vezes a gente é culpado de a gente não aliviar a carga do outro, e que temos que tomar cuidado com isso. A gente falou também sobre o perdão Cafar, que significa cobrir com betume, e aprendemos que isso foi um curativo para que Deus nos mostre e nos faça entender de verdade a cura que Ele nos deu. Chegamos hoje então à terceira palavra, que é Nasa ou Nazan, na verdade eu não sei como pronuncia, e essa palavra é utilizada cerca de 10 vezes no Antigo Testamento quando se refere a perdão. E os significados dessa palavra são bem simples, mas são bem tocantes. Os significados são levantar, levar embora e carregar. Como eu já disse, nós já passamos por 2 mensagens: perdão Salak, que é o perdão que alivia a carga, perdão Cafar, que é o perdão que trata as feridas, e hoje nosso tema é perdão Nasa, perdão que estende a mão. Imagino que você já precisou de ajuda alguma vez na sua vida. Todo mundo precisou de ajuda. Ajuda quando você era pequeno para fazer um trabalho da escola, ajuda depois de grande para aprender alguma coisa no seu trabalho. E essa semana foi uma semana atípica para mim, e que eu precisei de muita ajuda de muitas pessoas. Eu vou contar um pouco do que aconteceu nessa semana. Espero que você tenha misericórdia, não ria de mim, por favor. Na quinta-feira, eu resolvi ir ao shopping, e aí saí daqui feliz, passei na casa da minha namorada, peguei ela, vamos ao shopping, mas não para ir ao cinema, nada disso. Eu tinha que ir lá pagar umas contas e comprar o presente do Dia das Mães, porque comprar presente das mães agora, você chega lá, não tem mais nada, está tudo muito cheio. E aí parei num posto de gasolina, abasteci meu carro, e depois que eu desliguei o meu carro, que eu liguei ele de novo, a treva estava armada, a tribulação estava armada. E aí o carro começou a dar umas doideiras, mas a gente já estava na terceira ponte. Vamos para o shopping. Chegamos no Shopping Vitória, entrando no estacionamento do Shopping Vitória, do além, o meu carro vai e morre.
E eu olho para trás, uma fila de carro buzinando. Falei, o que eu vou fazer agora? Não tenho o que fazer, fiquei tentando ligar, o carro não ligava. Tentei de novo, o carro não ligava, tentei a terceira vez, o carro ligou. Aí fui, entrei, estacionei e pensei, vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir sair daqui, então pelo menos eu vou fazer. Eu entrei no shopping, paguei as contas, comprei o presente da minha mãe, jantamos no shopping, e aí chegou o momento de encarar o carro de novo. Eu falei, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? E aí, com o meu conhecimento de mecânico muito bom, imagine você, fui olhar o carro, aí eu vi que o recipiente de botar água estava vazio. Mas ele não estava vazio quando eu saí de casa, tá, irmãos? Aí eu fui no shopping, comprei 4 garrafas de água mineral. Voltei e botei no carro. Você imagina a cena, deu com o capô levantado no shopping Vitória, foi massa. E aí, botei a água, secou, véio. A água, botei lá, falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Voltei lá onde eu comprei a água, comprei um fardo de água mineral. Aí botei no carro, aí foi enchendo, né? Aí eu vi que estava esvaziando, aí eu vi que tinha um vazamento, aí eu fechei, o vazamento estancou por causa que a pressão parou. E aí o carro ligou, eu falei, eu vou tentar ir embora. Tentei ir embora, cheguei aqui na casa da minha namorada, consegui chegar, abri o carro de novo, o negócio estava quase seco de novo. Falei, beleza, mas já estou aqui, pelo menos já estou aqui, né? Ela já está em casa. E aí, fui para casa, e daqui a pouco eu conto como que eu fui para casa. Sexta de manhã tinha um passeio da família. Aí voltei, trouxe o carro aqui para a igreja, e por uma série de combinações da vida, meu Deus, eu fui abrir o carro, pegar o controle, e aí pensei, meu celular estava descarregado, pensei, vou colocar o meu celular para carregar um pouquinho. Botei o celular naquele carregador do carro, liguei o carro, só a parte para ficar um pouco acesa assim, o painel. Fui abrir o portão para o irmão, que eu fui pegar a chave. Quando eu saio da porta do carro, o que acontece? A porta fecha e trava tudo, e a chave ficou lá dentro, com tudo lá dentro. Falei, meu Deus do céu, o negócio não está bom. Fui para o passeio da família, fiquei lá o dia todo, voltei, não tinha o que fazer porque já estava tudo fechado. Falei, eu resolvi isso na segunda-feira. E por que eu estou contando isso? Falei, resolvi isso no sábado, na verdade. E aí no sábado eu vim aqui de novo. Aí eu preciso te contar por que eu estou te contando isso. Porque as pessoas precisam de ajuda. Eu sempre ouvi que carro não se empresta para ninguém. Você já ouviu essa frase? Mas a minha sogra, ela é de Deus. Ela foi e falou bem assim, olha, eu vou te prestar meu carro. Você fica como você vai embora. Aí eu fui embora na quinta com o carro dela, entreguei o carro dela depois. Aí no domingo à tarde ela me emprestou o carro de novo. E imagine você precisava de ver como que foi difícil chegar aqui domingo de manhã que eu estava sem carro. Esperei 20 minutos um táxi, liguei, ele não apareceu, até que por fim encontrei alguém online no WhatsApp, pedi para a Luana me buscar. A Luana pôde me buscar e me buscou. Cheguei aqui na igreja atrasado. E no sábado eu fui atrás de uma pessoa para abrir o carro, né? Aí eu vou no chaveiro. Qual o preço do chaveiro? R$300. Eu falei, eu não vou pagar R$300 nunca para o cara vir aqui 2 minutos abrir a porta do meu carro. Eu preciso trabalhar no mínimo uns 4 dias no mês, 5 dias para conseguir R$300. Ele em 2, 3, 10 minutos, ele vai... Não vou fazer isso não. E aí, eu me lembrei que uma irmã aqui, no sábado de manhã, falou assim, olha, se você tiver um barbante e um ferro, você consegue. Eu fiquei umas 3 horas tentando abrir aquilo, mas eu consegui abrir e não paguei R$300, né? Eu fiquei pensando, se essa irmã não tivesse me falado isso, eu ia ter pago R$300. E eu não entendia nada de carro.
Aí eu vim para cá, trouxe o meu pai, que entendia de carro, e o ID Carlos, que entende um pouco mais do que eu de carro. E eles me ajudaram nessa problemática toda que eu passei nesse final de semana. Por que eu estou contando isso? Porque pessoas me estenderam a mão nessa dificuldade. Agora imagine você, eu passar por tudo isso e ninguém me ajudar. Imagine você, eu passar por tudo isso e não ter ninguém para me falar o que eu devo fazer. E às vezes, e é onde entra o perdão nisso tudo, às vezes nós não ajudamos outras pessoas porque nós estamos mal com aquela outra pessoa e nós não temos coragem de ajudá-la porque estamos mal. Então nós não pedimos perdão e não ajudamos, e essa pessoa fica sem a nossa ajuda e sem o nosso perdão. O perdão, NASA, é isso. Ele vai nos ensinar que precisamos ser sempre solícitos e para isso precisamos praticar o perdão. E eu convido você a abrir sua Bíblia e me acompanhar na leitura do Salmo 85, que contém a palavra NASA. Você pode abrir sua Bíblia no Salmo 85. Amém? Abriram? Vamos ler então. Diz assim na Nova Versão Internacional: Ó Deus, ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez, perdoaste todos os pecados do seu povo e não olhaste as suas maldades. É esse perdão aí que é o NASA. Versículo 3: Acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira vai acabar? Nunca vai acabar? Verso 6: Dá-nos força novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. Verso 10: O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá diante do Senhor e preparará o caminho para Ele. O livro de Salmos, o livro dos Salmos, ele é dividido por alguns estudiosos com algumas classificações. Existem os salmos de ação de graças, os salmos messiânicos que falam a respeito dos Messias, que é Jesus Cristo. Existem os salmos litúrgicos que falam como era o culto deles, os salmos de sabedoria. Existem vários tipos de salmos, mas o Salmo 85 é classificado como salmo de lamentação. E esses salmos, os de lamentação, são a maioria dos salmos que tem na Bíblia. E esses salmos, eles deixam bem claro a nossa humanidade, de pessoas que quando está acontecendo alguma coisa de ruim, alguma coisa triste, alguma coisa que nos leve à calamidade, alguma coisa em que precisamos de ajuda, o que nós fazemos? Nós lamentamos. E esse salmo, ele foi escrito com esse intuito
E ele não é um salmo particular, que uma pessoa só está pedindo ajuda. Ele é um salmo onde o eu lírico, ele pede ajuda como se fosse o povo. O povo todo está pedindo ajuda. O povo de Deus todo está pedindo ajuda. Esse tipo de salmo, salmos de lamentação, eles têm 3 características. Primeiro, o eu lírico, ele grita pedindo socorro. Deus me ajuda, Senhor, estou precisando de ajuda. Ele grita pedindo ajuda. A segunda característica desses salmos é que ele descreve qual é o inimigo e qual é o problema dele. E a terceira característica é que eles terminam com louvor a Deus, se eles foram respondidos, ou eles terminam mais desesperados ainda, se eles não foram atendidos. E esse salmo tem tudo isso. Ele pede ajuda, ele fala do problema, que aqui no caso a gente pode entender que eles estavam passando por uma crise nas colheitas, uma crise econômica, uma crise em que estava faltando comida, uma crise que as pessoas não estavam conseguindo colher, e no final ele termina com uma palavra de esperança. E esse salmo, então, ele nos traz alguns ensinamentos sobre o perdão nasa, que é o perdão que estende a mão. E o primeiro ensinamento que esse salmo nos dá é que Deus nos estende a mão, nos perdoa, para a gente perceber de onde a gente foi tirado. O versículo 1, 2 e 3 dizem assim: Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez, perdoaste todos os pecados do Teu povo e não olhou as suas maldades, acalmou o seu furor e deixou de lado o fogo da Tua ira. O salmista, quando escreveu isso, ele estava se referindo a quando Deus libertou o povo de Israel do cativeiro e deu de novo o povo de Israel a liberdade. Levou de novo o povo de Israel a poder adorar a Deus no templo, a viver na cidade santa, a subir o monte de Sião para adorar a Deus. E quando o salmista escreveu isso aqui, ele estava percebendo de onde eles tinham sido tirados, do que Deus já tinha feito por eles. E ele pensou bem assim: Deus é tão bom, Ele nos estendeu a mão, Ele nos perdoou e Ele nos tirou da onde a gente merecia estar. O perdão nasa, ele nos faz compreender quem nós éramos, o que nós merecíamos e o que Deus fez por nós. O perdão nasa nos faz entender que, apesar das nossas escolhas equivocadas, apesar dos nossos erros, Deus estende a mão para nós e nos faz novo de novo. O perdão nasa, ele é interessante porque ele te dá a oportunidade de pedir ajuda a alguém quando você está necessitado. Ele te dá a oportunidade de você olhar para alguém que você sabe que está pronto a te perdoar e ir atrás dessa pessoa, que nesse caso é Deus, e falar: olha Deus, me perdoe, eu estou precisando muito de ajuda. E aí esses versículos, eles nos dão alguns ensinamentos. O primeiro, o relato de como Deus tirou o povo da escravidão. Segundo ensinamento, que Deus estendeu a mão para o povo, independente do que o povo faça. O terceiro, que Deus os perdoou, não levando em conta o que eles tinham feito. O quarto, revela que o perdão de Deus abranda a ira. E quando a gente entende o perdão, a nossa ira é abrandada. Quando alguém precisar de você, você precisa entender uma coisa: se você não estiver disposto a perdoar essa pessoa, você sempre estará disposto a continuar irado com ela. Ou é um ou é outro. O perdão, ele diminui a ira. Então, se todas as vezes que uma pessoa ela for te pedir ajuda,
você não estiver disposta a perdoá-la, você vai estar irado com ela. E aí não vai haver perdão, não vai haver convergência, não vai haver reconciliação, não vai haver vida de novo. O que vai haver é tristeza, desastre, coisa ruim. Esse texto também, quando eles olham para o passado e veem que Deus os livrou, eles nos traz alguns ensinamentos. Que o passado, ele pode nos ensinar muitas coisas, mas se a gente não mudar a nossa vida, as consequências continuarão acontecendo, os castigos continuarão vindo. Então, se você olha para a sua vida no passado, vê o que você fez de errado e não se conserta, certamente você está querendo ter tudo o que você teve de consequência que você teve no passado. E o interessante do perdão que estende a mão é que Deus quer que nós sejamos como Ele, e é difícil. Quando alguém nos procurar para nós estendermos a mão, Deus quer que nós não levemos em conta o que a pessoa fez conosco no passado. Deus quer que nós abrandemos a nossa ira diante daquela pessoa que está lá. E Ele quer também que nós possamos aprender com os erros do passado e não mais fazê-los de novo. Só que algo aconteceu que esse povo estava lamentando, então me leva a entender que eles não entenderam muito bem, erraram de novo e estavam lamentando de novo. Então esse texto nos traz um segundo ensinamento. Deus estende a mão, Ele nos perdoa, para nós aprendermos a dependermos dEle. Diz assim os versos 4 a 7 do capítulo 85. Deus faz com que prosperemos de novo, ó Deus nosso Salvador. Não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos força novamente, assim teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Esse povo, ele pensou assim: um dia a gente precisou de Deus, Deus nos perdoou, nos livrou, e agora a gente está precisando de Deus de novo. Então vamos atrás dele de novo, porque ele vai estender a mão para a gente de novo. Agora, trazendo para o lado interpessoal, será que as pessoas, quando elas olham para mim, para você, elas falam bem assim: eu vou pedir perdão para ele de novo, porque ele vai me perdoar de novo, ou ela vai me perdoar de novo. Eu posso contar com aquela pessoa, porque aquela pessoa vai estender a mão para mim. Eu posso ir atrás dela, porque essa pessoa está sempre solícita. O perdão, meu irmão, ele é complicado, difícil. É você abrir mão da sua própria razão em prol do outro. Você não levar em conta quem está certo, quem está errado. É você querer ser reconciliado, independente do mal. O perdão, como diz a palavra, é uma perda muito grande. E que é mais feliz quem escolhe perder a razão, perder o orgulho. E aí, quando Deus nos estende a mão, Ele nos ensina que a gente precisa depender dEle. Existem pessoas que dependem da gente, e se nós não estivermos prontos para sempre que elas precisarem, dar o perdão para elas, nós estaremos contribuindo para, primeiro, elas não entenderem o perdão de Deus, e segundo, para a gente não manifestar a glória de Deus através da nossa vida, e terceiro, para que elas comecem a ser independentes. E esse é o risco das famílias. Vamos no caso dos filhos. Seu filho faz uma coisa errada,
faz outra coisa errada, ele continua errando. Se você não estiver disposto a mostrar para ele que todas as vezes que ele errou com você e te decepcionou, você está disposto a perdoá-lo, vai chegar uma hora que ele nunca mais vai conversar com você. O seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, se ele tiver consciência de que você não está disposto a perdoá-lo, ele vai ficar na dele e não vai falar. O perdão, ele é fantástico. E aí, olha o que diz o texto. Deus, olha o pedido do povo, faz com que prosperemos de novo. Então eles estão pedindo para que Deus dê a eles prosperidade novamente. Por favor, Deus, não continue aborrecido com a gente. E eles perguntam, a sua ira contra a gente vai durar para sempre? E aí eles continuam, dá força para a gente, Deus, e assim o seu povo vai ficar alegre por causa do Senhor, e mostra-nos o teu amor e nos dá a sua salvação. Olha que interessante, quando nós liberamos o perdão e estendemos a mão, primeiro, a alegria volta. Segundo, nós entendemos o amor. E terceiro, nós proclamamos a salvação. A falta do perdão gera tristeza no lar, desarranjo, gera desunião. E aí as pessoas moram na casa, mas é como se cada um vivesse a sua própria vida e não fosse um lar. Chegamos então ao terceiro ensinamento desse texto, que está registrado do verso 8 até o verso 13. Diz assim: eu escuto o que o Senhor está dizendo para nós, o seu povo, para nós que somos fiéis. Ele promete paz se não voltarmos aos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, fidelidade das pessoas brotará da terra, a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que Ele é, porque Ele é bom, e a nossa terra produzirá colheitas. A justiça irá diante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Deus nos estende a mão e nos perdoa para nós termos esperança. Essa última parte do texto é o retrato fiel da esperança, e é até poético. Olha que engraçado. Se a gente for fiel, olha como que ele fala. No verso 10: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, e a fidelidade das pessoas brotará da terra. Isso é a síntese da esperança. Se eles não tivessem esperança de Deus, se eles pensassem bem assim: nós não vamos pedir perdão a Deus porque Ele não vai nos estender a mão de novo, eles não teriam esperança de viver uma nova vida de novo. Eles não teriam a esperança de viver em paz de novo. Eles não teriam a esperança de que a vida deles, a vida de Israel, a vida do povo de Deus, voltaria a ter comunhão com Deus. Seria horrível. Seria desastroso você olhar, não ter esperança. Você olhar e não conseguir enxergar uma coisa boa no futuro. Você olhar e não conseguir ver uma luz no fim do túnel. Mas eles, olha o processo que o perdão NASA nos leva. Primeiro, ele faz nos reconhecer de onde Deus nos tirou e reconhecer as boas obras de Deus. Segundo, ele nos faz aprender a depender de Deus. O povo, quando olhou para o passado e viu que Deus tinha salvado eles falaram: nós vamos pedir de novo, nós vamos depender desse Deus de novo. E eles fazem o que? Eles oram,
Eles oram pedindo a Deus que Deus os ajude. E depois que eles oram, o coração deles se enche de esperança. A esperança que de novo teria paz, que de novo o povo seria fiel, que de novo a justiça iria acontecer, que de novo Israel voltaria a viver ao lado de Deus. Agora, tirando esses ensinamentos para mim e para a sua vida, no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos sempre saber quem somos, lembrar de quem Deus é, perceber de onde Ele nos tirou, agradecer a Deus por isso. Segundo, depender de Deus e todo o tempo em que estivermos em dificuldade, pedirmos ajuda a Ele, porque Ele vai estender a mão. Orarmos em nome dEle, dobrarmos os nossos joelhos em nome de Jesus Cristo, se entregar de verdade a Cristo. E por fim, nesse relacionamento íntimo com Deus, Ele vai nos encher de esperança. Isso é o perdão que estende a mão. Deus vai falar bem assim: olha meu filho, eu te perdoo e estou estendendo a mão. E é por isso que eu estou enchendo o teu coração de esperança de novo. E agora no nosso relacionamento interpessoal, existem pessoas que dependem de você. E às vezes a nossa mão está encolhida para o perdão. E as pessoas não confiam mais na gente para nos procurar pedindo ajuda. As pessoas, elas não veem em nós uma palavra de esperança e uma atitude de esperança. As pessoas, elas não percebem o que já viveu de bom com você. Ela só consegue ver a partir dali que está tudo ruim e não consegue ver o que já passou de bom. E o perdão que estende a mão é isso. É você ser solícito, é você trazer sempre à memória aquilo de bom, é você aprender, é você ajudar, é você perdoar de novo, é você encher o outro de esperança, ainda que no teu coração falte um pouco de esperança. Mas se faltar, aí você volta ao relacionamento com Deus. Você volta e lembra o que Ele fez, você se coloca diante dEle, depende dEle, Ele vai te encher de esperança, e então você vai poder passar para o outro esperança. As pessoas que escolhem viver sem procurar por ajuda erram mais. As pessoas que escolhem viver sem ter alguém do lado para estender a mão, elas erram demasiadamente. As pessoas que encolhem seus braços para não ajudar por conta da falta de perdão, elas não entendem o que é perdoar. O perdão sara a ferida da desilusão. Eu não sei como anda o seu relacionamento com outro, na sua família, talvez no seu emprego, talvez na sua escola, na sua faculdade, talvez com seus vizinhos, mas eu volto a repetir, que estender a mão para alguém é um ato também de falar para ela: eu estou disposto a te perdoar. Talvez você viu alguém passando por dificuldade e não foi ajudar porque você estava mal com essa pessoa e falou: eu não vou nem me intrometer nesse assunto porque eu não quero mais problema para mim. Jesus nos convida nessa noite a entendermos o perdão que estende a mão. Assim como Deus estende a mão para nos perdoar e nos ajudar,
nos alcançar, nos encher de esperança, Ele quer que nós também estendamos a mão aos outros para ajudar o outro, andar com o outro e levar esperança para o outro. Nesse instante nós vamos orar, porque na nossa comunidade de fé a gente percebe que falta um pouco do perdão na asa. O perdão de estender a mão. E esse perdão, ele é tão interessante que ele junta as pessoas. Se eu confio em você ao ponto de pedir ajuda para você, é porque eu estou muito junto de você. Em contrapartida, a recíproca afasta. Se a pessoa ela convive com você e não tem coragem de pedir ajuda, é porque vocês estão afastados. Isso também serve para o relacionamento com Deus. Se você está caminhando na igreja, mas não tem capacidade de pedir ajuda para Deus estender a mão para você, é porque você não está perto dele. Mas se você estiver perto dele, você vai ser levado a pedir ajuda a ele. Instante, eu convido você a baixar sua cabeça, a refletir se você precisa estender a mão a outras pessoas, lá na sua casa, lá no seu serviço, na sua família. Se você tem sido pouco solícito, se você não tem se importado com os outros, se você tem perdoado pouco, se você não tem feito mesmo o que Deus quer que você faça, se até no teu relacionamento com Deus você nem se lembra mais do que você viveu de bom com Deus, você não se coloca diante dele, você não tem mais esperança. Tem gente que não tem mais esperança, tu não vê mais o fim do problema, só vê o problema. Nós vamos orar para que Deus nos abençoe e continue completando a palavra dele nos nossos corações. Senhor Deus, nesse instante, certos de que ouvimos a tua voz, nós queremos agradecer por essa oportunidade. Diante disso, Deus, pedimos obrigado porque o Senhor está sempre solícito a estender a sua mão diante dos nossos problemas e das nossas dificuldades. É sempre bom, Deus, relembrar o que o Senhor fez pela gente e diante disso nos dobrarmos diante do Senhor e depois que levantarmos da nossa petição, a gente se sentir com esperança. Mas o que nós queremos, Deus, não é somente nós termos esperança. Nós queremos espalhar essa esperança e às vezes existem pessoas tão perto da gente que está faltando perdão, que está faltando, Deus, a comunhão, que está faltando o simples estender a mão para ajudar, a entender o outro. E nessa noite eu peço que o Senhor continue tratando as famílias dessa igreja. Muito obrigado pela tua palavra. E nós queremos declarar, Deus, neste instante, que o Senhor é o Deus que estende a mão. E pedimos, Deus, que o Senhor estenda a sua mão às famílias dessa igreja que estão necessitadas. Ore em nome de Jesus Cristo. Amém.